As criptomoedas estão aqui para machucar o maior número de investidores. Calma que você já vai entender essa frase. Em março de 2024, o número de pessoas pesquisando pelo termo criptomoeda no Google ele atingiu um novo recorde. E desde aquele momento, o Bitcoin chegou a cair em cerca de 30% em seu valor. E os dois últimos picos de interesse em pesquisas no Google por criptomoedas foram vistos em novembro e maio de 2021, ambos coincidindo com os pontos mais altos do mercado de criptomoedas. E depois do primeiro pico, tivemos uma queda de mais de 50% no valor das criptomoedas. E depois do segundo pico mais alto de pesquisas, tivemos uma queda de mais de 80%. A menos que você tenha experiência de mercado e seja capaz de seguir o caminho oposto do restante dos investidores no mercado cripto, você seria completamente destruído por essas quedas. E desde 2020, o Bitcoin ele está seguindo a mesma direção do mercado de ações dos Estados Unidos. E nós vemos isso claramente neste gráfico do Bitcoin versus o S&P 500. Os períodos de alta do S&P 500, eles correspondem aos períodos em que o Bitcoin também subiu. E os períodos de queda do S&P 500 seguiram pelos períodos de baixa do Bitcoin. As pessoas não gostam de admitir isso em cripto, mas o Bitcoin ele é influenciado pelas mesmas forças de liquidez, tomadores de risco e também pelo otimismo dos investidores que também influenciam o mercado de ações. Então, se os investidores estão se sentindo bem com o mercado financeiro e a economia, as ações geralmente sobem e o Bitcoin também estará subindo. É por isso que no dia 5 de agosto, quando o mercado de ações caiu rapidamente devido a vendas em pânico com o medo de uma recessão, enquanto o S&P 500 caiu rapidamente em 3 dias 6%, o Bitcoin também acabou caindo cerca de 30% no mesmo período. Mas agora o mercado de ações já se recuperou completamente dessa queda e ele está muito próximo do seu topo histórico. Enquanto isso, o Bitcoin ele ainda está cerca de 15% abaixo do seu topo histórico de março de 2024. Como já discutimos em vídeos anteriores, existem fortes evidências que mostram que essa recessão e esse medo do mercado são temporários, e que essa recuperação rápida do mercado de ações é completamente justificada. Ainda existem pessoas que argumentam que toda essa recuperação ela foi impulsionada por poucas empresas do índice do S&P 500, como por exemplo a Nvidia e a Apple, porque enquanto isso o restante das outras empresas do mercado de ações não estão realmente mostrando força de recuperação. Então, para nossa análise, ao invés de olhar para o S&P 500, que é de fato impulsionado principalmente por essas grandes empresas de tecnologia, nós podemos dar uma olhada em um índice chamado de RSP, que ele é basicamente uma versão do índice que dá pesos iguais ao S&P 500, removendo o grande peso que essas ações de tecnologia possuem. E quando olhamos para a estrutura do RSP, é possível notar que recentemente ele superou o seu topo histórico de abril, e as suas principais médias móveis estão apontando para cima, o que significa um indicativo de continuação de grandes altas. Provavelmente, seguindo essa estrutura, o RSP ainda vai se mover para patamares cada vez mais altos no curto prazo. Isso significa que o Bitcoin, que é altamente correlacionado ao RSP, também vai ter uma alta significativa. Na verdade, hoje é possível notar um gap, onde o Bitcoin está sendo negociado e onde o RSP está sendo negociado já em sua máxima histórica. Alguns já dizem no mercado que essa é uma estrutura parecida com o início de 2024, quando o RSP estava chegando em novas máximas, enquanto o Bitcoin ele ainda estava ficando para trás, e em pouco tempo depois o Bitcoin chegou no valor do seu topo histórico que conhecemos. Mas para ter certeza de que isso realmente está se repetindo novamente, precisamos entender o que está causando essa alta do RSP agora, e se ele realmente pode continuar subindo ainda mais. Olha só, no dia 11 de julho nós tivemos essa alta mais forte, e esse foi o dia em que um número importante sobre a inflação dos Estados Unidos foi divulgado. E o número mostrou que a inflação de lá continuaria a desacelerar, e como resultado dessa boa notícia, o mercado financeiro precificou taxas de juros mais baixas. Essa taxa da inflação dos últimos 2 anos estava em 5% no início de junho e em julho foi para 4%. Só que além desse dado, que mostrou que a inflação estava caindo no mês de julho, ainda tivemos mais um número fraco de desemprego, que mostrou que o mercado de trabalho estava esfriando significativamente nos Estados Unidos. E esses dois indicadores são a maneira do mercado de precificar, de sentir se o Banco Central americano, o Federal Reserve, ele vai cortar as taxas de juros. E esses tipos de mudanças nos números ou na expectativa do mercado, eles podem ter impactos enormes no Bitcoin. Porque olha só, ao longo de 2022, por exemplo, o rendimento dos títulos do Tesouro de 2 anos estava subindo rapidamente.
e esse foi o principal fator que causou a queda de 80% no Bitcoin. Mas depois que o rendimento do tesouro de 2 anos parou de subir, o que aconteceu com o Bitcoin? Ele atingiu o fundo em novembro de 2022. Além disso, o início da alta do Bitcoin coincidiu com o momento em que houve o declínio nas taxas do tesouro, começando com movimentos bem fortes. Então, considerando o todo, esse declínio nas taxas de juros deve ser algo muito bom para o Bitcoin, porque nós também vimos um comportamento muito semelhante em 2018, onde o rendimento de 2 anos do tesouro estava subindo e o Bitcoin experimentou uma correção no mercado de 80%. Logo depois disso, o Bitcoin atingiu o fundo e depois começou um movimento forte de alta. E agora, quando surgiu a chance da economia dos Estados Unidos entrar em uma recessão, foi possível notar o rendimento das taxas de juros caindo e o Bitcoin caindo junto rapidamente. E foi exatamente isso que aconteceu em 2020. E o motivo pelo qual o mercado financeiro já se recuperou é porque eles não estão mais tão preocupados com essa recessão em 2024. Tanto é que nas últimas semanas, mais de 3/4 das ações que compõem o índice do S&P 500 estavam em alta. E se nós pegarmos outros momentos em que grande parte das ações estavam em alta, em todos os casos o Bitcoin teve as suas maiores altas da história. E esse tipo de informação pouquíssimas pessoas conseguem perceber. Mas este fundamento, onde os investidores acham válido comprar mais do que vender 75% das ações, mostra que há um otimismo generalizado nos mercados financeiros com a economia. Porque não é apenas um setor de ações ou um grupo específico de empresas que estão subindo, mas na verdade uma boa parte está subindo. E isso tem muita relação com a economia. Então, quando muitas ações estão em alta, isso significa que os investidores estão querendo assumir mais risco e, portanto, neste ambiente não há razão nenhuma para o Bitcoin não estar subindo também. Hoje, por exemplo, o Bitcoin tem um valor de mercado próximo a 1,3 trilhões de dólares, que comparando isso ao mercado de ações o coloca entre o tamanho das maiores ações da bolsa de valores, como por exemplo a Apple, Microsoft e Nvidia. Isso significa que ele está sujeito às mesmas forças que podem empurrar essas ações para cima ou para baixo. Então, resumindo, por mais que tenha se falado muito em recessão, não temos motivo para estarmos pessimistas com relação ao Bitcoin. E mesmo que hoje as suas médias móveis estejam apontando para o lado, ou seja, não mostram uma clara estrutura de alta, fora que hoje o preço também está sendo negociado abaixo dessas médias móveis, o que é mais uma coisa que não indica alta tecnicamente. Por outro lado, como o fato do mercado de ações estar próximo da sua máxima histórica, quando o Bitcoin for capaz de voltar acima dessas médias móveis, a queda e o medo de recessão se provarão falsos e potencialmente abrirá a porta para outro grande movimento de alta no Bitcoin. E é por isso, meus amigos, que o mercado de ações está antecipando a alta do Bitcoin. E ele já está contando uma breve história do que veremos nos próximos meses quando começarmos a imprimir dólares a rodo na economia. Mas agora, uma outra tendência que o Bitcoin está indicando é a tendência de você deixar o like nesse vídeo. Se você não clicar nesse vídeo para deixar o like, a alta não vai acontecer. Para cada like clicado, são 100 mil dólares novos impressos na economia que vão entrar para o Bitcoin. E claro, se você é novo por aqui, acabou de chegar aqui no nosso ambiente duplamente rico, eu convido você a se inscrever no canal para você se tornar cada vez uma pessoa de mente mais rica e que sabe investir no mercado mais volátil que existe, mas também o mercado que traz as maiores oportunidades. Lembrando que as inscrições para a próxima turma do RCC, o meu treinamento completo de criptomoedas, vão abrir no mês que vem em setembro. E para você entrar na lista de espera e não perder o prazo de inscrição, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque uma vez que a gente começa, são 8 semanas seguidas de acompanhamento com os alunos, com aulas gravadas e 2 encontros ao vivo toda semana para tirar todas as dúvidas e trazer as atualizações do mercado mais importantes. Eu sou o Eric e vou ficando por aqui. Assista esse próximo vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Até lá!